Bom, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. E eu estava pensando, hoje a gente vai falar da importância de viver nossos momentos, o nosso agora e o aprendizado com isso. Mas eu também estou lembrando de que não é com tantas notícias na mídia, com tantos conflitos, com um mundo tão conturbado, com enaltecer das coisas negativas que estão por aí, né? E é uma vibração coletiva também muito forte, tensa, né? Por todas as guerras frias, guerras nem tanto. E tudo isso é um prazer quando a gente encontra pessoas, um grupo como esse, mesmo que pequeno, onde a gente está tentando vibrar num outro padrão, onde é muito importante que a gente se reúna na medida do possível para que a gente quebre esses padrões de vibração, porque sozinho nós não vamos mudar o mundo, mas tem que começar por algum lugar, então que comece por mim. Que comece por mim esse padrão de mudança, esse padrão de negatividade, para que a gente, nem que seja uma pequena luzinha, a gente consiga ajudar o próximo, né? E a nós mesmos, claro que somos esse próximo também. Então, toque para a gente. Bom, a gente escolheu hoje falar da grandeza de cada dia. Num primeiro momento, conversando com o Edson um tempo atrás, a gente falou da importância de falar do passado, do presente e do futuro. Aí fiquei pensando, como é que eu vou compor uma coisa assim, né? Não tão literal, eu acho que a minha pegada é mais poética, mas o que eu vou falar sobre essa importância da grandeza? O que é essa grandeza do dia a dia? Bom, no mundo, de uma maneira geral, eu vejo vocês também, a gente vê grandes mega eventos para comemorar uma descoberta, um novo talento que surge, né, em qualquer área das artes, da ciência. A gente vê... pode tocar? A gente vê várias situações onde isso se demonstra com um estardalhaço na mídia. Mas para começar essa introdução, eu queria lembrar de Pierre de Terlin, de Chardin. Ele é um teólogo, paleontólogo, filósofo, e ele escreveu um dos livros mais importantes que a gente tem sobre o que é ser humano. O livro falava da humanidade, de um ser, né, que está aqui nesse planeta encarnado, como é que a gente vive. E dentre tantas coisas que ele escreveu bonita, ficou essa frase. E eu gostaria que a gente começasse essa nossa conversa hoje marcando muito profundamente isso. Porque falar de tempo, né, seja ele de Kairos ou de Cronos, a gente está falando literalmente de sermos quem somos. Então ele diz que nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E aí, para mim, já define muito do que é essa relação que a gente está falando com esse tempo, né? E como é que são essas relações com o mundo de uma maneira geral. Eu destaco para qualquer crescimento, principalmente nosso crescimento emocional, espiritual, uma avaliação, uma análise que cada um de nós pode estar fazendo para entender como é que estão as nossas relações. Porque entendendo como eu me relaciono com o mundo, seja o mais íntimo ou o mais distante, eu consigo mensurar como vai a minha espiritualidade, que não tem nada a ver com o fato de nós estarmos aqui essa noite, ou com outras pessoas em algum templo, ou em alguma igreja rezando. Não tem nada a ver. Espiritualidade é outra situação. Nós chamamos de espiritualidade as outras zonas que a gente não percebe, de moradia, né? Como dizia Jesus, a casa do Pai tem muitas moradas. Então, dentro dessa situação, o que importa, na verdade, é você imprimir qualidade nos relacionamentos que você tem, ou que você tem que ter. Então, o que a gente faz como avaliação dessas relações que eu tenho? Como eu me relaciono com os mais próximos, e aqui eu incluo a família, que é um desafio e tanto, conviver no mesmo local, amar diferentemente algumas pessoas, para poder evoluir juntos, de alguma maneira a gente vai para frente. Para trás a gente nunca vai, a gente sempre vai para frente em termos de evolução espiritual.
Como eu me dou com essas pessoas ao meu redor, algumas são laços de consanguíneo, outras não. Outras são de afinidade, mas elas fazem parte desse relacionamento pessoal. Depois, como eu me relaciono comigo mesma? Qual é o respeito que eu tenho por mim? Qual é a generosidade que eu tenho em relação às minhas necessidades? Ou quantas pernas eu tenho para andar na minha evolução? Como eu aceito o meu estar? Como eu aceito a minha humanidade? Que é muito difícil. Aceitar que eu não sou perfeita, aceitar que eu não sei tudo, né? Que eu gostaria, mas não sei. E mesmo que eu soubesse tudo, quem disse que eu sou boa para ensinar? Quem disse que eu sou boa para me fazer ouvir? Né? Então, qual é a relação comigo mesmo? É um fator de mensuração super importante para eu entender a quantas anda a minha dinâmica de ser humano e de estar vivendo nesse planeta nesse momento. A minha relação com o poder superior, né? Nós aqui chamamos de Deus, Jesus, aquilo que você... Como é que eu me relaciono com um poder que eu sinto, que eu acredito que existe, mas que eu nem necessariamente toco. Ou até toco, porque o poder superior, muitas vezes, né, nós chamamos ele de vertical por conta da infinitude que ele tem, né, a gente não tem esse alcance, mas a gente sente a presença dele em todos os lugares. E esse poder superior, muitas vezes a gente se dirige pedindo que algo se manifeste de uma maneira divina, né, de uma maneira milagrosa. Mas, na verdade, ele se comunica conosco através das pessoas que estão ao nosso redor. Então, ele manda as respostas que eu procuro, as perguntas que eu faço são respondidas pelas pessoas que estão ao meu redor, pelo telefonema que eu recebo, pela ideia que eu tenho de ir para cá, para lá, para executar alguma tarefa. Então, a minha relação com o poder superior não é só acreditar que existe algo além de mim, mas é confiar, ou seja, me fiar, me ligar a alguma coisa que me dá esperança para continuar. E, finalmente, qual é a minha estrutura, a minha relação com a comunidade? A comunidade que está no meu trabalho, a comunidade que está na minha vizinhança, a comunidade que está no meu jardim, no meu prédio, no condomínio, na escola, né? Não importa com quem, como é que eu me relaciono socialmente, porque nós somos seres sociáveis, né? Independente de brasileiro ter essa comunicação mais aberta, nós somos seres que não viemos para viver sozinhos. Nós viemos, pessoas precisam de pessoas. Eu já disse isso em algum momento, e eu tenho uma ídola chamada Barbra Streisand, que eu admiro como mulher, como artista, enfim, sou super fã dessa pessoa. E ela escreve, já cantou coisas muito lindas, e uma delas chama-se People, que é o nome que se dá a pessoas, traduzido para o português. E ela quer dizer o seguinte, que nós, pessoas, nós humanos, somos extremamente felizados de poder nos juntar a outras pessoas. E somos como velas, umas se acendem nas outras. Pessoas precisam de pessoas. Então, a ideia de que se eu não estou bem, ou se eu me basto, eu sozinho me basto, é um ledo engano. Nós não vamos evoluir, nós não vamos adiante se aqui a gente ficar sozinho. Se eu estivesse numa ilha deserta, sozinha, provavelmente meu time de evolução seria ainda muito primitivo. Porque o meu desafio está na convivência com vocês, está na convivência com aqueles que eu amo, que muitas vezes odeio ao mesmo tempo, porque são contrários às minhas vontades, né? Então, essa é uma das coisas que a gente quer entender para poder perceber. Como eu disse anteriormente, né, tinha me antecipado um pouco, o mundo está sempre aplaudindo os mega eventos. Os talentos que surgem, que eu tenho, que vocês têm, que todos nós temos, porque nós somos seres inteligentes, pensantes, né? Nós podemos desenvolver qualquer habilidade, também premia esses grandes talentos. Só que quando a gente fala da grandeza do dia a dia, ela não está nessas megas produções. Ela não está na mídia, onde todo mundo reconhece que aquilo é uma coisa importante. Ela está nos detalhes do dia a dia.
é na maneira que eu vivo, é no simples que eu vivo, né? Não necessariamente eu vivo em relação a... O que eu faço nem sempre aparece, o que vocês fazem nem sempre aparece, às vezes não aparece nem para nós, nem para mim, que dirá para o outro. Né? Esperar aplauso, esperar reconhecimento, muitas vezes faz com que você fique uma criança birrenta, mimada, esperando aplauso para que você progrida de novo, para que você faça de novo. E os melhores feitos, a gente sabe disso, né? Que a minha mão esquerda não saiba o que a minha mão direita deu, que a minha mão direita fez. Ela não precisa saber para eu ser feliz, para eu estar em plenitude e tudo mais. Né? Pensando nisso, pensando na grandeza de cada dia, olhando um pouquinho, talvez, para a mitologia, que são aquelas histórias, quando a gente começa a acreditar em algumas coisas, fica com a lenda, porque a lenda é muito forte, né? Mas na mitologia, o deus do tempo é Cronos, esse tempo que nós estamos aqui marcando. X minutos para falar tantas coisas, a tal hora vai entrar Rose para cantar, tal hora eu estou no metrô para alguém me dar uma carona. Isso é Cronos, é o rei do tempo. Só que Kairos também é um tempo. Enquanto aqui é quantitativo, lá é qualitativo. Kairos é o tempo de Deus, não o meu. O meu tempo de você está aqui, em Cronos, na mitologia. Mas Kairos é o tempo que Deus nos dá para o desenvolvimento. Né? Então, onde você está? Que momento você está? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque a gente fica dividido entre o que é o passado, o presente e o futuro. Vamos combinar uma coisa. Quando eu falo de tempos, principalmente esse tempo existencial que me faz produzir, que me faz crescer e se desenvolver, são histórias. A minha vida de vocês é feita de capítulos. Alguns agradáveis, outros absolutamente revoltantes e destrutivos, mas é a história que cada um de nós tem. Então, todos os tempos são extremamente importantes. Só que o passado e o futuro são tempos cronos. Um tempo que já ficou para trás e que eu não tenho como mudar absolutamente nada, né? Exceto no efeito borboleta, né? Você vai mexer num negócio, você não pode esquecer que todo o universo vai se movimentar. Então, é tanto o passado quanto o futuro. São tempos de cronos. São momentos que não existem mais ou não existem ainda, que é o caso do futuro. Então, quando a gente pensa no tempo de Deus, a gente só tem o que Ele dá para nós nesse momento. Para mim e para vocês gostem ou não, eu gosto ou não, o que a gente tem dele é estar aqui nessa sala agora, eu, momento, falando, daqui a pouco são vocês, e assim é o tempo dele. Este é o presente que o poder superior deu para gente. Aprender a viver o agora. Aprender a aceitar o que temos agora. Porque como eu não modifico o que aconteceu ontem, mas eu posso aprender com o que aconteceu ontem. E se eu estou no caminho de evolução, eu posso recorrer a isso. Quando eu penso no passado, nós esses dias no nosso grupo de estudo, nós estamos lendo o Livro dos Espíritos, então estão todos convidados a virem, nós estamos no começo, mas em qualquer tempo dá para sentar na janelinha, não tem problema nenhum, né? Uma coisa legal é que quando a gente pensa nisso, a gente estava discutindo que importância tem quem eu fui ou deixei de ser numa vida passada. Não estou falando só do tempo aqui da Terra, né? No meu passado, no que eu fiz ontem, no que eu comi ontem, com quem eu briguei, o que eu produzi. Isso é o tempo que a gente estava falando de Cronos. Mas quando eu penso nesse tempo, nessa evolução que o poder superior deu para nós, nessa oportunidade de voltar e fazer um novo recomeço, como disse o Chico Xavier, né? É uma coisa fantástica. Mas importa quem eu fui num outro momento para a evolução de agora? Importa. Eu particularmente, talvez não. Até porque qualquer um de nós vai querer ser rei e rainha.
Ninguém acha que foi bandido, que foi salafrário, que... Outro dia eu vi uma palestra da Anise, que é uma estudiosa espírita também, que tem uma fala muito legal no YouTube. E ela falou uma coisa muito legal. Ela falou que ela estava... ela tinha estrabismo, né? Hoje menos, mas teve estrabismo muito sério quando jovem, quando criança. E uma vez, em perguntas, assim, numa conversa muito simpática, né? Porque ela também é meio bem-humorada, como o Chico Xavier era, e ela dizia o seguinte: uai, por que eu não consigo corrigir? Eu fiz até uma cirurgia e corrigi uma parte do estrabismo, né? Por que não corrigiu o resto? Alguém que estava do lado virou e disse assim: quem mandou você olhar para o marido dos outros na outra encarnação? Né? Então, é isso. A gente sempre acha que é o rei e a rainha e que está tudo bem, mas não é assim. E pouco importa. Dia desses eu compartilhei com esse grupo que a gente está aqui estudando, que quando há uma necessidade, por alguma razão que às vezes a gente até desconhece, de compreender o passado, para que eu realmente consiga efetuar o que eu vim fazer no presente e, eventualmente, preparar o meu futuro, a espiritualidade vai dar um jeito de comunicar. O esquecimento, aquele banho que a gente toma de não saber quem sou, é absolutamente generoso, genuíno e humano. Porque será que eu aguentaria saber os erros que eu já cometi? Talvez contra alguém que eu amo muito hoje, ou que alguém que eu queira muito bem hoje tenha me destruído no momento passado, de que me serviria? Mas uma coisa é certa, se houver uma necessidade para que a minha evolução não seja truncada, não seja impelida de continuar, com certeza o plano espiritual vai dar um jeito, de uma maneira ou de outra, eu sentir, saber, descobrir o que é que acontece. Mas não com aquela curiosidade, quem será que eu fui? Eu preciso entender para saber por que hoje eu levo patada de pessoa. Não é possível, isso daí é uma pedra no meu caminho, né? Talvez seja, mas de que vai me valer se isso não me fizer crescer ou evoluir? Eu costumo dizer que a gente veio ao mundo, nesse presente que eu tenho hoje, tenho lá umas convivências com marido, com filhos e tudo mais. Eu não sei que nós fomos lá atrás. Eu entendo até, às vezes, uma certa diferença ou animosidade que a gente possa ter um com o outro. Eu até aceito que isso exista. Mas o que eu sei é que o nosso plano reencarnatório me disse: vai que você vai ser mãe dessas criaturas. E é isso que eu tenho que fazer de melhor. Eu tenho que dar o de melhor o que eu vim fazer. Se eu sou mãe, eu sou mãe. Então vamos ser mãe, com todos os defeitos. Mas lá no passado eu estou pagando alguma coisa, ou eu estou resgatando. Não importa. Importa que para esta encarnação, como mãe eu deveria ser assim, como irmã eu tenho que ser assado, como filha devo ser desta ou daquela maneira. Então, se eu quero pensar no meu passado para o meu crescimento, como uma escola, como uma vitrine de aprendizado, para olhar não só para os meus erros, mas também para melhorar minha autoestima e acreditar que eu sou capaz, porque eu fiz coisa legal lá. Porque senão eu não teria outra oportunidade, já estava sugada para outros planetas, né? Então, de alguma maneira, nós temos uma coisa generosa e bondosa. Então, cuidado para a gente perceber o que importa isso. E o futuro? Puxa, eu vivo de ansiedade. O que é estar ansioso? É você mal conseguir respirar de tanto que você quer controlar um tempo que nem existe, que é o futuro. Você quer controlar com medo de sofrer ações, com medo de sofrer o impacto da dor, da descoberta, de uma rejeição, seja o que for, você simplesmente deixa de viver o momento do agora. E o tempo de Deus, tempo de Kairos, como nós dissemos, é o tempo de qualidade. É o tempo que me faz crescer, mesmo que pareça nada diante dos meus olhos. Mas que, com certeza, eu sou muito melhor pessoa hoje do que eu fui ontem. E não sei se esse ontem é o de ontem mesmo ou de ontem séculos. Não importa. Importa que eu vim para esse momento de evolução. Então, fazer
a grandeza do dia a dia, buscando esse detalhe das coisas, é extremamente importante para o meu crescimento. A gente ainda volta a falar. O que nos leva à grandeza de cada dia? E aí eu queria, pensando sobre isso, lendo, discutindo um pouco, eu fui buscar o que a gente poderia pensar, além da simplicidade, além da aceitação do meu momento, da minha condição, do meu processo reencarnatório, o que eu poderia fazer? Né? Antes de mais nada, o que me leva para perceber a grandeza desse presente que o Criador me deu, né, que é a minha própria vida, antes de mais nada, fazer a escolha de tomar as rédeas e agir. Você tem dois caminhos. Ou você se vitimiza, ou você se vangloria e acha que tudo é da sua maneira, ou o mundo está sendo injusto por alguma coisa, ou você se responsabiliza pelas suas atitudes. Você se responsabiliza pelas suas escolhas. Porque, na verdade, a palavra-chave da grandeza, de fazer esse dia e perceber esse presente, está na escolha, se vocês repararem. Pouco importa de que maneira você o fará, mas a escolha é o que nos aprisiona. Porque, eu não sei o quanto vocês já ouviram falar, pecado é uma palavra que foi desenvolvida, é do latim, significa peccare, ou melhor, escreve-se peccare, que é do latim, e significa erro de alvo. Quando uma pessoa peca, ela não é um erro, ela comete um erro de decisão. Ela não toma a decisão mais adequada para aquilo que ela precisa, seja qual for o grau de evolução dela. Aqui nós estamos falando espiritual, se eu estivesse num outro ambiente, talvez eu estivesse falando num grau de desenvolvimento profissional ou qualquer outra coisa. Então, qual é a escolha? Eu escolho, para fazer o meu dia valer a pena, tomar as rédeas e dirigir a minha vida, agir, não só pensar. Porque muitos de nós hoje, principalmente com a depressão tão presente, né, o que é a depressão, na verdade? Depressão é uma raiva que a gente congela. Ela dá cara de tristeza, ela dá cara de desânimo, de apatia, de melancolia, mas na verdade é a raiva que a gente sente que se congelou em algum momento e eu não aceitei o não que a vida me deu. Né? E tem vários nãos que a gente recebe. Então, o que eu posso decidir? Eu posso decidir que eu quero melhorar a minha maneira de viver. O meu relacionamento, seja com quem for. O que eu faço? Eu fico no campo das ideias, porque essa é a história que normalmente hoje se faz, fica só no pensamento, pensando, e ação nenhuma. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso pôr a mão na massa, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que me resgatar para poder ajudar a mim e, obviamente, aqueles que estão ao meu redor. E aí eu vou estar vivendo esse presente que eu ganhei do Criador. A outra escolha é do objetivo. Eu gosto muito, tem uma literatura que me ajudou muito num período em que eu estava me descobrindo, me autoconhecendo, que chama-se Viver de Propósito. E eu, quase todos os dias, exceto quando estou lá recaída emocionalmente, eu me pergunto, qual é o meu propósito de vida hoje? Se você não tiver um propósito, você fica vazio. Então, eu preciso entender, eu preciso sentir qual é o meu objetivo, onde é que eu quero chegar, profissionalmente, amorosamente, afetivamente, o que eu quero? Eu não quero isso. O que você quer? Qual é o seu propósito em viver? Se você não viver de propósito, cria um vácuo, cria um vazio muito grande. E aí, eu estou, de novo, desperdiçando o presente que eu ganhei do Criador, que é o momento do agora. Então, qual é o meu objetivo? Eu escolho tomar as rédeas da minha vida, ruim ou não, com decisões boas ou não. Quer dizer, quando eu acerto, eu digo que fui eu que escolhi. Quando eu erro, foi o outro. Quando eu erro, foi o outro que é culpado por eu estar onde eu estou, por me deixar onde eu estou, coisa parecida. Quer dizer, na medida em que eu delego para o outro, pode parecer um certo conforto, mas vamos combinar, é uma prisão. É bastante desconfortável, eu vou confessar a vocês, no autoconhecimento, quando a gente começa a perceber que você sozinho não se basta, mas que você é o único responsável por estar onde está.
te desconforta porque, de uma certa maneira, você tinha uma desculpa, né? É o outro que me causou mal-estar. É o outro que me causou infelicidade. Quando você tira isso e diz, você é quem fez a escolha, ao mesmo tempo que assusta, eu vou dizer para vocês, não dá para voltar atrás. É libertador. Porque eu estar bem ou não depende de mim. Porque toda a boa vontade, todo o amor que vocês possam me dar numa crise, num momento de dificuldade, só vai depender de mim aceitar o que vocês me dão. Do contrário, eu não consigo fazer esse movimento. Eu não consigo fazer essa evolução. Mas para isso eu preciso entender se eu estou fazendo uma escolha de viver com um propósito, de ter aonde chegar. Eu quero saber o que eu quero fazer. Quero saber como é que eu vou realizar. Aí eu vou tomar rédea, né? Eu vou decidir como fazer. Eu vou ação. Existe uma palavra que a gente usa muito, eu uso muito na minha vida, que chama-se recuperação. O que é recuperação? É recuperar as atitudes. Recuperar o movimento, fazer o diferente. Porque fazer coisas do mesmo jeito, da mesma forma, e esperar resultados diferentes, chama-se insanidade. Tem algum louco aqui? Não? De vez em quando. Ah, eu me qualifico. Eu me qualifico. Quem disse isso? Einstein. Físico fantástico, não tinha a menor dúvida, mas mais do que um físico, era um filósofo fantástico. Ele tem umas pérolas magníficas. E essa é uma delas. Se você fizer coisa do mesmo jeito, falar da mesma maneira com a pessoa todos os dias, e a resposta da pessoa sempre ser a mesma, o gesto ser o mesmo, vamos combinar? Eu não mudo o outro. Será que não sou eu que tenho que falar de um jeito diferente? Se eu quero resultado diferente, será que eu não tenho? Se eu não fizer diferente, o resultado é igual. O resultado é igual. Então, isso é uma coisa importante. A outra é a escolha por princípios. Princípios são fundamentais, são universais, né? É eterno. Princípio você adquire, você se compraz, aquilo faz parte, não é uma crença tola. Você incorpora isso e é para a eternidade. Por isso, nos acompanha em qualquer estágio que a gente esteja nesta encarnação ou em qualquer outra que a gente tenha vivido ou ainda tenha para viver. Esses princípios vêm conosco, por isso que quando você tem atitudes que rompam os princípios, as suas crenças, os seus valores, aquilo te fere. Mesmo que seja em outra vida, talvez a gente nem perceba. Talvez eu vim para cá para fazer uma coisa certa que eu fiz errada lá no passado. Se eu repito a ação, a minha alma sente. Não é o meu corpo, a minha alma requer. E eu apanho, porque toda vez que eu quero sair do caminho do progresso, não sei se isso acontece com vocês, toda vez que mesmo inconscientemente eu sabote o meu bem-estar e a minha felicidade, o universo bate em mim. Me bate e joga de novo para a roda da vida. E ele me faz, olha, enquanto você não aprender, você volta. Enquanto você não aprender, você vai repetir essa experiência. E aqui estamos. Quantas experiências ou quantos relacionamentos a gente ainda tem que ter problemáticos, como a gente teve qualquer outro aí que nos afetou. Enquanto você não resolve essa situação, o que acontece? Você volta a repetir a lição. Com as mesmas pessoas, com pessoas diferentes. Você muda de emprego. Ah, nosso emprego não está legal por isso e por aquilo. Você se esquece que é você que se leva. Você é a mala sem alto. Muitas vezes, né? Então, essa é uma das coisas que pode fazer a grandeza desse dia a dia. Quando eu estou nesse presente, eu estou literalmente nessa possibilidade. Bom, eu gosto muito das imagens, então eu fiquei pensando que crescer, a dor é inevitável. A dor é inevitável para o crescimento, mas eu posso escolher não ficar com o sofrimento. Eu experimento a dor, pergunto o que ela quer de mim e sigo adiante, apesar de estar em frangalhos. Não sei a história de cada um, mas imagino que as nossas histórias sejam muito semelhantes. Há momentos que a gente na vida recebeu nãos tão gigantes que a ideia é acabou. Mas você pode escolher, ou você fica com a dor ou você aprende com o sofrimento. Então, eu vou sentir dor, é inevitável. Mas ficar com ela, ficar sofrendo, me martirizando, me achando coitada,
é uma escolha. E eu posso romper essa relação para que isso se transforme num caminho mais suave, de progresso, de caminhada espiritual, tanto agora, nessa encarnação que eu estou, como preparar o futuro. Porque não é que, você não pode mais ficar planejando o futuro, que isso é ansiedade. Não, eu posso planejar o meu futuro sim. O que eu quero lá? Bom, eu quero ter uma velhice tranquila, eu quero ter um sossego físico, emocional. Então, o que eu preciso? Aprender a me alimentar, aprender a fazer exercício físico, a me comunicar com as pessoas, a desenvolver hobbies que me tragam alegria, né? A Rose, acho que não faz muito tempo que você descobriu esse teu potencial, né? Olha quanto tempo esse talento estava dormindo, né? Estava dormindo, não é? Tinha que desabrochar. Em algum momento, olha aí, precisou ficar trancada dentro de casa. Ficar contigo, né? Ficar contigo, porque foi o que aconteceu conosco na pandemia. Você gosta, você não gosta, você vai ficar com você. E vamos ver se você vai gostar de quem vai aparecer aí, né? Porque foi isso que aconteceu com a gente. Então, esse caminho pode se transformar num caminho mais suave, e a gente tem uma tendência, pode passar, é que essas mudanças do dia a dia, que nos faz crescer, elas são quase que invisíveis aos nossos olhos. Por isso elas não recebem grandes prêmios. Por isso elas não são aplaudidas pela mídia de uma maneira geral. Porque na mídia, nas redes sociais, está todo mundo lindo, ótimo, maravilhoso, a vida está perfeita. Aí quando eu olho para a minha vida e olho para a dinâmica de coisa, eu vou dizer assim, nossa, só eu é que sou um fracassado. Só eu é que não vou para diante. Olha, todo mundo está crescendo, bonito, evoluído, né? Nem envelhecer, não envelhece mais o povo hoje, né? Aí eu olho para mim, que a lei da gravidade fez tudo despencar, aí você fala, o que você faz com isso? Né? Então, nem sempre é visível, tangível às nossas percepções, mas por isso nós estamos aqui entre amigos e num ambiente mais saudável para perceber o que a gente pode mudar que não está bacana dentro da gente. Há uma tendência da gente fazer essas mudanças de uma maneira rápida, pode passar, e o que é pior, perfeccionista. A ideia de que eu tenho que ser perfeita. E o perfeccionista é alguém que embute uma raiva muito grande. E tudo bem se você fizer essa exigência com você. Se eu fizer essa exigência comigo, de tudo ser nos mínimos detalhes, não, assim, eu nunca acho que está bom, está tudo... É um problema meu, vou me ferrar sozinha. Agora, quando eu começo a exigir que o outro seja perfeito, a gente tem um grande problema na história. Porque causa sofrimento para todos os envolvidos. E isso é porque eu estou fora do meu presente. Isso é porque eu estou fora do meu momento e de crescimento. Vamos lá? Eu posso ser amorosa, generosa e aceitar a minha humanidade para essa caminhada. Viver com aquilo, com os presentes que Deus nos deu em relação à natureza. Eu sou natural, eu sou da natureza. Não é só a planta, não é só o animal. Eu sou da natureza. Então, ser generosa comigo, ser paciente com o meu tempo de descoberta, não ficar acomodada, mas ser amorosa é muito importante para a gente continuar a nossa jornada de crescimento e evolução espiritual. Bom, a grandeza de cada dia vai proporcionar, sem sombra de dúvida, se você tiver aquelas escolhas, nos seus momentos, mesmo que com outras palavras, vai te proporcionar honestidade, porque franqueza e sinceridade eu posso ser com qualquer um de vocês. Honesta só dá para ser comigo. Honesta tem que ser com os meus princípios, meus valores, as minhas querências. Então, o que é a grandeza? O viver o dia, todos os dias, viver o presente que Deus me deu sem querer avançar em tempos que não existem ou que ainda não chegaram, me proporciona honestidade e espiritualidade. O que é espiritualidade? É a qualidade de relacionamentos, é a qualidade que eu imprimo nos relacionamentos que eu tenho. Então, como é que eu trabalho? Espiritualidade, o nome quer dizer que a gente está falando de espiritual, a idade a gente está falando de estudo. É o quanto você se dedica para esse teu lado. É o quanto você desenvolve o teu espírito.
o espírito que eu e vocês acreditamos que está em nós e que outras ciências podem chamar de self, pode chamar de energia, pode chamar do que quiser, né? Mas o desenvolvimento espiritual é tão importante quanto o físico, quanto o mental, que é a qualidade dos relacionamentos. Estamos acabando? Desculpa. Vamos lá? Só. Gera equilíbrio e intimidade. Muita gente acha que intimidade é uma coisa que a gente tem só na sexualidade. Tem nada a ver. Intimidade é essa condição que eu tenho de mal conhecer a história de vocês e me sentir absolutamente à vontade para partilhar minha história com vocês. Coisas que às vezes eu não faço com a minha família, que está dentro de casa. Então, essa é uma das coisas, das vantagens que a gente tem. É importante começar pelo primeiro passo. E eu vou dizer para vocês, a vida não tem sido fácil e talvez não seja para ninguém. Mas eu não preciso andar numa estrada esburacada, ela pode ser pavimentada. E se ela não for, eu posso asfaltar. Eu posso asfaltar para dar esse primeiro passo, né? Aí, queria só trazer um lembrete, só para a gente finalizar. Se você estiver, uma maneira que preciso, como é que eu percebo se eu estou muito presa no passado, saudosista, ou se eu estou muito ansiosa, com medo do que vai acontecer? Porque do passado eu tenho rancor, ressentimento, raiva não trabalhada, as mágoas que eu não digeri, está no passado. O presente, eu experimento a emoção. Estou com raiva? Estou com raiva sim, qual o problema? Ela é tão forte quanto o amor é. Aceita que é tua, não que o outro te deu, e você vai preparar-se para outro momento. Outra condição, se eu estou no futuro, se eu estou nessa ânsia, eu estou sofrendo de medo. Medo é a emoção que me leva ao futuro. Então, quando eu identifico isso, se eu não percebo, se eu estou vivendo essa grandeza do dia a dia, queria só que vocês percebessem o seguinte: olha a condicional EC. Se você estiver nessa condicional, você está ou no passado ou no futuro. Você não está vivendo o agora. Então, qual é a condição? E se eu não tivesse falado aquela palavra? Se eu não tivesse ido para aquele lugar? Se eu não tivesse feito ou desejado? E se eu não tiver grana para pagar o aluguel de amanhã? Não chegou ainda. Você pode planejar, você pode organizar, mas não se escravizar. Então, essa condicional me ajuda a entender. Se eu usei o EC, eu não estou vivendo só por hoje. Eu não estou vivendo o agora, né? E aí, voltar a planejar, replanejar e avaliar o meu comportamento de uma maneira geral. Acho que quem sou, né? Quem sou de uma maneira geral. Aqui vou pular, depois eu mando para vocês, porque a gente já está passado do tempo. Pode pular. E aí eu queria dizer uma coisa. Aqui é um filme de cinema chamado Gladiador. E de tantas coisas bacanas que tem lá, ele tem uma frase quando ele vai falar com os soldados dele, os soldados romanos, né? Ele vai dar uma ordem para fazer um movimento de defesa. E ele junta toda a tropa de elite dele e ele diz uma coisa muito importante: o que você fizer agora ecoará para a eternidade. Isso é Kairos, é o tempo de Deus. Então, o que você faz agora vai perpetuar para a eternidade. Como é que você vai lidar com essa situação? Então, era essa reflexão que eu queria trazer para a gente, de a gente não se preocupar muito, não que a gente vá desmerecer o futuro, mas que a gente não vai desconsiderar o que foi o nosso passado, mas não dá para ficar vivendo de lembrança. Nós estamos no tempo de Deus, e o tempo dele é o presente que ele deu para a gente, que é esse movimento de viver o agora. Não sei se faz sentido, mas para a gente pensar juntos, tá bom? Obrigada por enquanto.